Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do podcast Black Yellow, podcast 35, que é esse projeto, parceria do Fambonanet com o SteelCurtainBR.com. Eu sou o Danilo, vou ser o seu host de hoje, comigo para falar um pouquinho do que a gente fez, do que a gente não fez na Free Agency, Draft, Combine e tal. Germano. Tudo bom, gente? Steelers em Free Agency geralmente não rende muita coisa, mas está sendo uma temporada, uma off-season meio atípica pra gente. Estamos aí para comentar isso e também os destaques do Combine e as necessidades do time, não? Isso aí, Germano, ele. E também temos ele que vem babando, já tem meses pra falar de draft, Caio Melo. Opa, galera, vamos lá falar, né? Um pouquinho dessa off-season que tá bem agitada, tá tão atípica que eu tô até estranhando. Eu não tô muito inteirado aí das coisas que estão acontecendo, porque tô atordoado com os acontecimentos, principalmente no dia de hoje. Impressionante, assim, o quão ativo o front office está sendo nessa free agency. Então, vamos lá. Notícias interessantes hoje. Vamos falar um pouquinho dessa off-season. Bom, começar, a gente sempre lembra que o foco dos Steelers em free agency é renovar os seus, é manter quem já tá na casa. Só que a gente tem 3 notícias aqui de jogadores que não foi bem o caso. Primeiro, acho que o cara mais impactante dessa história toda, o Lawrence Timmons, era um contrato que no ano passado já gerou uma certa polêmica porque o Steelers resolveu não reestruturar, que era uma coisa que eles faziam todo ano, resolveu aguentar a pancada toda do cap ano passado, e nesse ano ficou no ar se ele ia renovar ou não. Acabou que ele assinou com o Miami Dolphins, um contrato de 2 anos, 12 milhões, sendo 11 garantidos desses 12. O Timmons é um cara que foi o primeiro jogador a ser draftado no primeiro round na era Mike Tomlin, então ele tinha uma representatividade muito grande sobre a era Mike Tomlin nos Steelers. Era um linebacker excepcional, né? Foi excepcional na sua carreira nos Steelers, foi Pro Bowler, foi várias vezes destaque da defesa do time. Então é um cara que, assim, só pelo fato dele sair do time, ele podia estar tendo a pior temporada da vida dele. Só pelo fato dele estar saindo do time é algo que vai ser sentido por ser um cara tão familiar pro time. Era um cara que era hard worker, era um cara que era muito bem quisto, né, lá por Pittsburgh. Tanto é que ano passado, já no último ano de contrato dele, entrando no último ano de contrato, os Runners chegaram a fazer declaração que os Steelers não se desfazem dos seus jogadores favoritos, e o Lawrence Timmons estava dentro dessa lista, e parece aí que não valeu tanto essa declaração, que ele acabou realmente se acertando com outra equipe. O Lawrence Timmons, ele acertou com o Miami Dolphins um contrato de 2 anos, se eu não me engano foi 12 milhões de dólares com 11 garantido. Os Steelers há rumores de que os Steelers chegou a fazer uma proposta para ele de um valor próximo disso, mas o que foi empecilho aí pro lado dos Steelers renovar foi justamente o valor garantido. Foi bem menor que o do Dolphins, então o jogador preferiu assinar com a equipe de Miami. Eu vou sentir falta dele porque ele era um cara que, por mais que ele tivesse ficando velho, perdendo agilidade e velocidade, não contribuindo mais nas 3 descidas, contribuindo principalmente no jogo corrido, até indo como pass rush em algumas jogadas, ele era um cara que representava muito defesa, sabe? Ele ainda jogou com o Polamalu, então era um cara que representava essa defesa dos Steelers dos últimos anos. Aquele Steel Curtain, ele estava lá, ele fez parte, e como aconteceu uns anos atrás com o James Harrison, o Steelers se desfez dele, e é como até o querido Zé Brasiliano falou no WhatsApp um dia destes, no grupo, o Steelers já se desfez de James Harrison, que é a lenda viva, que é um dos maiores jogadores de defesa da história do time. Essa semana o Joe Green falou que queria ter jogado com o James Harrison. Então, olha aí, o tamanho da lenda que o Harrison é. E alguns anos atrás o Steelers se desfez do Harrison, deixando ele jogar inclusive no rival, foi jogar no Bengals. Claro, ele voltou anos depois, aliás, 1 ano depois, mas mostra que nem tudo de tanta importância para o time não deixar o jogador embora. O Timmons, ele era um jogador que vinha numa descente claríssima. Todo mundo que escuta o podcast sabe que
ele recebeu fortes críticas na temporada passada, principalmente no início da temporada. Parte disso não era tanto culpa dele, porque o game plan não ajudava muito ele estava sendo colocado para situações difíceis em third down, as quais ele não tinha mais capacidade atlética mesmo, pela idade, por decadência, de acompanhar, de conseguir fazer bem as jogadas. Estava cometendo muitos erros que vinham individuais dele mesmo, a gente viu isso. Só que do meio pro fim da temporada, toda a defesa teve uma mudança de mentalidade e junto com isso o Timmons cresceu muito, inclusive até conseguindo interceptações, conseguindo sacks, forçando favor. O Timmons, eu diria que na temporada passada foi um dos jogadores mais importantes da defesa na segunda parte da temporada, e a gente chegou longe aonde chegou, porque o Timmons teve esse crescimento no nível de jogo dele. E aí é por isso que eu venho dizer que eu posso afirmar que a falta do Timmons vai ser muito mais sentido do que se pensa. Na minha opinião, o Vince Williams, claro, é uma boa reposição pro Timmons, que é o cara que deve assumir a posição dele. Hoje é uma boa reposição pro Timmons, mas não tá à altura dele. Muito bem, outro jogador teoricamente titular que a gente perdeu da defesa foi o Jarvis Jones, outside linebacker, foi também escolha de primeiro round. Até o momento dessa gravação a gente só tem notícia de que ele tá indo pro Arizona Cardinals num contrato de 1 ano, sem notícia de valores ainda. Você descreveu bem, Danilo, quando você falou teoricamente titular, porque na realidade a gente sabe que foi outra coisa. Infelizmente que foi outra coisa, já que o Jarvis Jones, o famoso Jarvinho, como ele é carinhosamente conhecido pela torcida dos Steelers, foi um baita bust porque ele foi draftado no primeiro round para ser um pass rusher pela sua produtividade no college lá em Geórgia, no qual ele era o maior terror dos quarterbacks adversários. Enfim, um cara que chegou gabaritado aqui, com muita produtividade, ou seja, tinha tudo para dar certo, mas na NFL a gente viu que não foi assim. O Jarvinho não é um jogador ruim, não podemos dizer isso, que ele seja um jogador pífio, um jogador medíocre, ele realmente não é. Porém, ele não oferece muito na questão de ir atrás do quarterback adversário, de pass rush em si. Ele é um jogador que ele é muito bom contra o jogo corrido, ele realmente é bom, é um dos destaques do jogo dele, e por isso me faz acreditar que no esquema de Arizona ele tenha um pouco mais de sorte, porque aqui a função dele era diferente, a função dele era justamente chegar no quarterback adversário, coisa que ele não conseguiu fazer. Ele teve 6 sacks em 4 anos em Steelers, que é um número muito ruim, para não dizer outra coisa, um número muito ruim, ainda mais para uma pick de primeiro round. Então, ele foi para Arizona, ao que parece, o famoso Steelers West, lá com o Bruce Arians, que parece que pega todos os jogadores que a gente libera. Ele parece que adora contratar ex-Steelers, ainda mais na posição de linebacker, o que é bem engraçado. Basicamente qualquer jogador da posição que a gente dispense, ele vai lá e contrata. Mas de qualquer modo, eu desejo sorte ao Jarvinho, espero que ele consiga ter uma carreira produtiva por lá, coisa que ele não conseguiu ter aqui, e vida que segue, não vai nos fazer muita falta. O terceiro jogador que também seria teoricamente titular dos Steelers, só que a gente perdeu do ataque, foi o Marcus Wheaton, o wide receiver. Ele acabou indo pro Bears, um contrato de 2 anos, 11 milhões com 6 garantidos, e aí tem uma pancada de incentivo, de bônus para ele. Tem um fator curioso no contrato dele, é que no segundo ano de contrato, se o Bears cortar, só pesa 750 mil de dead money. Então é razoavelmente, você pode dizer que é um contrato de 1 ano só, 1 ano para se provar. Então o Eaton, ele foi draftado para ser nosso wide receiver 2, quando a gente acabou perdendo o Mike Wallace. Não, né? Quando a gente acabou mandando embora o Mike Wallace, ele jogou como 2, mas quando o Martavis Bryant surgiu, acabou tomando esse posto de 2 dele. Na última temporada, com lesão... Ô Danilo, Mike Wallace não. Acho que foi o Emmanuel Sanders mesmo, não? Emmanuel Sanders, é verdade. Emmanuel Sanders já era esse substituto. Quando a gente perdeu o Sanders é que a gente foi atrás do Marcus Wheaton, bem lembrado, Giovanni. E aí, por questão de nível de jogo, de lesão, ele acabou não sendo nem o wide receiver 2 esse ano, de 2016, que a gente precisava que ele fosse. Então o Steelers não acabou jogando com um monte de calouro / segundanista. Ele não fez falta mesmo. Deve jogar num Bears que não tem muita profundidade de elenco de wide receiver também. O curioso é que ele tá recebendo mais do que o Alshon Jeffrey, que saiu de lá. O contrato dele é razoavelmente maior do que o do Alshon Jeffrey. Então o Bears continua pagando a mesma quantidade, quer continuar pagando a mesma quantidade de dinheiro para
wide receiver, mesmo não sendo nenhuma estrela. Quanto é que ele tá recebendo lá? Peraí, o Eaton ou o Jeffrey? Não, o Eaton. O Eaton são 3 milhões, vai dar uns 5 milhões esse ano. Ah, então não é menos que o Jeffrey não, pô. O Jeffrey é um contrato de 1 ano e 12 milhões. Jeffrey jogou com a tag no passado, não? Peraí, é que o salário base do Eaton é de 3 e o salário base do Jeffrey é de 1. A questão, mas o signing bônus do Alshon Jeffrey é 7 milhões. Isso, são 8, 9 milhões, assim, mas que pode chegar até 12. Se ele tiver alguns objetivos lá cumpridos durante a temporada. Então, vamos seguindo, voltando para aquele tópico de tentar manter o que é nosso. A gente chegou a comentar no último programa que a gente podia colocar uma tender, que é basicamente uma tag em cima do nosso jogador, em cima de um agente livre restrito, e a gente tinha o Ross Cockrell nessa situação, e estranhamente a gente optou por usar uma tender de 4ª rodada no nosso cornerback número 1. Em comparação, o Patriots colocou uma tag de 1ª rodada no Malcolm Butler. Vocês têm alguma noção de por que a gente fez isso? Olha, uma noção eu consigo ter. Agora, se eu acho que isso foi certo ou não, é outra história. A noção que eu tenho deles terem botado essa tender de round originário, ou seja, o Cockrell foi escolhido no 4º round pelo Buffalo Bills. Então, como nós botamos essa tender de round originário, se alguém assinar com ele, a gente recebe a 4ª rodada desse time. Se tivesse terceira, seria terceira. Se tivesse do 5ª, seria 5ª. Mas o único motivo que eu entendo, não é nem que eu concorde, mas que eu entendo, é que o Cockrell talvez não seja uma fit muito grande, ou seja, não seja um jogador que se adapte fácil a um esquema de marcação homem a homem, que é o que parece que os Steelers estão querendo implementar. Tudo o que os Steelers têm feito nessa off-season em relação à posição de cornerback tem indicado que nós estamos tentando mudar de um esquema de marcação por zona por um esquema que use mais marcação homem a homem. Mas eu também não concordo com isso. Eu acho que o Cockrell consegue sim ser um jogador que marca homem a homem. Ele demonstrou isso algumas vezes, especialmente naquele jogo contra o Brandon Marshall, quando ele ainda era do Jets, apesar de ter sido um dos piores, entre aspas, piores jogos dele na temporada. Mas que ainda assim, ele não foi mal, ele só não teve uma atuação tão boa, mas em relação a porque o Marshall é um baita wide receiver também. Mas enfim, eu acho que o único motivo plausível que eu consigo entender é isso, que ele talvez não se encaixe tanto num esquema homem a homem como os Steelers querem. Mas eu achei que não custava a diferença entre um tender de um round originário para um de 2ª rodada ou até mesmo de 1ª, em comparação com os outros tipos de tag, é uma coisa muito pequena. Eu imaginava que pelo menos na 2ª rodada a gente poderia ter usado, mas enfim, os Steelers sabem o que estão fazendo. Até agora, ao que parece, ninguém fez uma proposta oficial pro Cockrell e até agora estamos com ele. Eu espero que isso continue até o final da Free Agency para que a gente mantenha o nosso cornerback número 1 da temporada passada. Olha, é o Mark Aboli, que é um insider lá dos Steelers, falou que o Cockrell tá tendo contato de outros times, sim. O que é algo bem interessante, porque ninguém esperava que ele fosse receber contato de outros times. Ninguém que eu digo, ninguém dos Steelers. Eles achavam que iam botar um tender de 4ª rodada e não ia haver contato, que ele ia passar despercebido. E, na verdade, parece que isso não está acontecendo, que há rumores de que ele está recebendo contatos de outros times. E é como tu falou aí, Germano, parece que essa transição dos Steelers de zona para man coverage, parece que tá rolando mesmo, porque eu não entendi esse tender de 4ª rodada, que é pra ser bem sincero, é um tender muito barato pra ele. É muito barato porque o Cockrell jogou na temporada passada, porque ele foi pro Steelers, ele foi o melhor corner do time. Você não chega, não pega o seu melhor corner e bota um valor de 4ª rodada nele, a não ser que você quer que outro time pegue ele, porque você quer a 4ª rodada. Então, ou eles foram extremamente estratégicos em pensar que ninguém vai querer pegar, mas se pegar a gente ganha a 4ª rodada, e aí é algo que a gente quer no draft, a gente quer uma 4ª rodada e a gente não tem mais interesse em usar o Cockrell como starter. Ou eles foram, assim, eu não queria usar essa palavra porque os caras são absurdamente bons, eu não tenho nenhuma crítica ao front office, mas se ela de certa forma é inocente em colocar uma 4ª rodada e achar que ele ia passar despercebido, ou se realmente eles acharam que ele vai passar despercebido e realmente aí passar despercebido, que até agora não teve proposta oficial, ou seja, tá passando despercebido
recebido. Então, ótimo, foi uma aposta que deu certo. O que eu vejo de interessante é que os Steelers fez contato com alguns corners nesse off-season. Houve proposta dos Steelers para tentar contratar o Drake Kirkpatrick do Cincinnati Bengals. Eu não sei se isso é oficial, mas eu li que houve rumores de que os Steelers ofereceram uma proposta alta para ele, uma proposta alta que por muito pouco ele não assinou com os Steelers. Ele só não assinou com os Steelers porque os Bengals fizeram uma proposta mais alta que a dos Steelers de última hora, então ele ficou em Cincinnati e os Steelers praticamente contrataram ele a um valor aí de $10 milhões, foi o que eu li em alguns rumores aí de reportes na internet. Não sei se isso é verdade, mas só o fato dos Steelers terem tido interesse nele já quer dizer alguma coisa. E o Drake Kirkpatrick não é um cara que ia vir pra cá pra jogar de nickel, que é o que em teoria o time tem como need. Ele viria pra cá pra jogar de outside. E pra aumentar aí, pra alimentar essa questão e essa dúvida, essa polêmica, diríamos. Os Steelers teve mais um cornerback visitando o time hoje. Foi o corner Davon House do Jaguars, e ele tinha jogado no Packers antes de jogar no Jaguars, e ele, ao contactar os Steelers, foi informado de que se assinasse com os Steelers seria para jogar de outside corner. Então ele ia jogar no outside, e aí você começa a imaginar quem seria deslocado para jogar no nickel. O Artie Burns, o Ross Cockrell, e você fica sem entender, porque é um cara que ia ser contratado para jogar no outside quando a gente tem a noção de que nesse exato momento a gente já tem os dois outside corners definidos, que seria o Cockrell e o Artie Burns. E no caso hoje o nosso slot seria o Gale Golson, então a need hoje tá no slot. E se a gente tá trazendo um cara para jogar no outside e colocando um valor desse no Cockrell, você começa a questionar assim, se esse cara tá com futuro no time com a marquinha de interrogação, porque não é... As coincidências estão batendo demais, sabe? Aí eu acho que realmente os Steelers deve estar pensando nessa transição aí para man coverage, e o Cockrell pode não estar nos planos do time para participar dessa transição. Eu acho assim que o cap não tá apertado, você não tá nadando em cap Cleveland Browns, mas a gente não tá apertado esse ano, então você podia gastar um tiquinho a mais de dinheiro para garantir que tu vai ter o cara, para garantir que o Cockrell vai continuar contigo, ou você vai receber uma pick mais alta no draft. Enquanto isso, você tá trabalhando em jogadores que você vê como provável upgrade pra posição. Tá? Não ia doer se a gente pagasse 2 milhões a mais, 3 milhões a mais no Cockrell. Eu concordo. E interessante sobre isso, sobre o cap. Hoje os Steelers entrou em contato bem forte com o Dante Hightower. Não teve nenhum acordo, não chegou a assinar nem nada. Ele saiu de Pittsburgh, mas gerou questões sobre o cap. E só por informação, o Dave Bryan do Steelers depois chegou a afirmar que caso fosse assinado aí um valor de relativamente alto aí de 10 a 12 milhões de dólares com o Dante Hightower, possivelmente os Steelers não teria problema para reassinar tanto o Tuitt quanto o Bell, que já tá aí sendo contado no nosso salary cap, quanto o Shazier daqui a uns anos. Então parece que a nossa situação do cap de acordo aí com o pessoal do Steelers e Paul, que eles estão muito mais por dentro da situação do cap do que a gente, é muito mais confortável do que se pensa, né? É muito mais confortável do que a gente já teve situações nos últimos anos, de ter 5 milhões de espaço no cap entrando na off-season. Então, é algo... E ainda tem jogadores que devem acabar o contrato aí, ou então deve acabar o valor garantido e ser cortado. Eu mesmo vejo o Green sendo cortado no final da temporada. Na próxima off-season a gente já tem aí 5, 6 milhões fora do cap que deve ser dado pro Stephon Tuitt, por exemplo. Então, são números aí que podem ser realocados. A situação do cap realmente é muito menos complicada do que se pensa. De acordo com o Spot Track, de novo, um site que a especialidade deles é ficar calculando essas coisas de cap, de contrato e tal, o Steelers teria hoje 18 milhões e 800 livre no cap, contando os 51 maiores contratos, claro. Que ainda dá uma margem boa pra adicionar um ou outro free agent, se a gente quiser. Ou, como o Caio disse, economizar pra fazer renovação dos contratos mais importantes. Mas, enfim, percebam como movimentação de free agency dos Steelers é isso aí. É o que tem pra hoje, não teve nenhum splash na free agency, não teve nenhuma contratação de nome gigante, não teve nada que chamasse muito a atenção, a não ser jogadores vindo fazer visita e dizendo que se pegar o avião, acabou a oferta.
O que foi um move muito legal desse front office. Não vale nem se alongar tanto sobre isso, mas mostrar o quanto esse front office é conservador. Dante Hightower visitou os Steelers hoje, e aí o front office disse que se ele saísse de Pittsburgh sem responder a proposta positivamente, a proposta estava fora da mesa, porque os Steelers não iriam querer entrar numa briga de braço com o New England ou com o New York Jets, então, que também tem proposta pro jogador. Então, basicamente, um move espetacular desse front office que não quer entrar em bola dividida, né? Pra mim, o melhor dessa história de Hightower é a comparação do que é que cada time ofereceu pra ter ele. Tipo, não em termos de dinheiro, mas em termos de status. O Patriots mostrou pra ele, vai lá na tua casa e vê os teus 2 anéis, vê as fotos dos 2 Super Bowl que tu ganhou. O Steelers chega, tá vendo esses 6 Lombardi aqui? Vem pra cá ganhar o 7º. E o Jets chega pra ele, dá um abraço. Quer mais um cupcake, cara? Tem fotos sendo recebido no escritório. Velho, é do cupcake. Melhor do que os cupcakes de Hightower, tá só Don Taripo, o defensive tackle do Chiefs, que ele tá visitando todo mundo. Todo mundo que chama, ele vai visitar. Tá jantando grátis na América inteira. Esse é um cara que olha o tamanho do Don Taripo. É óbvio que ele tá viajando o país fazendo lanchinho, velho. É óbvio. Alguém tem alguma dúvida disso? O cara tá comendo ribs and fries em todos os lugares da América, meu amigo. Aquele cara vai comer o impacto dele do salary cap em costelinha, pô. Ele vai comer coisa de 13, 14 milhões em costelinhas. Vocês querem falar de um jogador que tá comendo o cap hit dele? Meu amigo, o Ed Lacy, ele acabou de fechar com o Seattle Seahawks num contrato de 1 ano, mas não é nem isso que eu quero entrar em, que eu quero discutir com vocês. Ele simplesmente, o Ed Lacy, lembrem do Ed Lacy, running back, ele simplesmente está pesando 267 libras, o que dá aproximadamente 121 quilos. Tá leve. Então, eu vi essa semana, assim que assinou, eu vi um tweet perguntando, rapaz, é bom que o Ed Lacy pode jogar de running back, pode jogar de OL também, né? É versátil. Pode fazer o left tackle tranquilo. A need. Então, a maior need do Seattle hoje é OL. Ele vai jogar de OL, não é possível, porra. Não é possível. Não, é impressionante. E legal foi depois da declaração do Pete Carroll, na maior cara de pau. Não, a gente quer o Ed Lacy grande. Agora, eu acho que ele falou isso sem imaginar o peso real do Ed Lacy. Rapaz. O Chargers botou o running back na linha depois que todo mundo machucou? É incrível. Quem era o Ed Lacy, né? Anos atrás teve galera reclamando pra caramba aí. A torcida dos Steelers ficou arrancando os cabelos porque os Steelers pegou o Le'Veon Bell ao invés de pegar Ed Lacy na segunda rodada do draft. E hoje, rapaz, aquela galera que arrancou o cabelo tá pegando o cabelo no chão pra botar de volta, porque valeu demais, né, não? A diferença é gritante. Mas muito bem. O nosso tópico central do programa de hoje é começar a destrinchar o que é que vem por aí do draft. Porque o draft é a free agent, é a off-season dos Steelers. A gente monta elencos baseados no draft. Então, a gente vai fazer um misto aqui das necessidades que a gente vê pro time com o desempenho de jogadores no Combine, que é um dos grandes eventos aí dessa fase pré-draft, e vem aí galera entrevistada, desempenho do cara no Combine, etc. Algum de vocês discorda que a nossa maior necessidade de elenco hoje é um pass rusher, é um outside linebacker? Nenhuma dúvida. Eu não discordo nada. Também não. Eu acho que hoje a gente precisa de um cara, o popular motorzinho do pass rush, o popular pass rush apelão. É um James Harrison de 5, 6 anos atrás, o que o Dupree pode se tornar, o Lamar Woodley em alta. Esse nível aí de outside linebacker é o que a gente tá precisando, é o cara que vai chegar no quarterback adversário, que vai botar medo no pré-jogo de tantos sacks que eles conseguiram já na temporada ou em temporadas anteriores. A gente precisa de um edge guy nesse nível, velho. Quanto tempo a gente não tem um edge guy atuando nesse nível? Claro, o James Harrison, mas ele não é o mesmo que ele era quando ele foi Defensive Player of the Year. Hoje, pra mim, o top 1 dos Steelers se chama Carl Lawson, o outside linebacker de Auburn, também defensive end. Seria o meu top 1 no draft. Ele teve um combine bom, ele é muito atlético. Agora ele tem problemas de saúde, né? Ele não consegue ficar clinicamente bem. Ele não conseguiu, durante boa parte da sua carreira no college, não consegue ficar clinicamente bem na sua carreira. Então, é um cara que, apesar de ser extremamente explosivo, extremamente atlético, não consegue ficar saudável. E é um puta pass rusher, velho. Ele é um puta pass rusher.
rusher. Os Steelers se encontrou com ele no Combine, seria o meu cara aí pra gente dar uma olhada, observar o tape, observar os Steelers, aliás, não só observou, ele conversou com ele no Combine, como também no Pro Day de Auburn. Os Steelers passou horas conversando com ele. O Mike Tomlin saiu pra jantar com ele no dia antes e passou horas conversando com ele no Pro Day. Então ficou muito claro pra mim que o interesse dos Steelers no Cole Lawson é muito alto. Eles querem um cara feito Cole Lawson, tanto é que o próprio Cole Lawson falou que durante a conversa que ele teve com o Mike Tomlin chegou a dizer pra ele que o que ele vai mais ter que se preocupar jogando nos Steelers é em chegar no quarterback, é em assustar o quarterback, é em derrubar o quarterback. Então é um cara, parece que no que eu vim dizendo, no que eu falei aqui sobre o cara que a gente precisa, é o cara que é aquele pass rusher pesado, aquele cara que vai chegar sempre no quarterback, vai botar menos no quarterback toda vez que sair da linha de scrimmage. O Cole Lawson parece ser esse cara, ele parece entrar com marcar todas as caixinhas, sabe, do cara que a gente precisa. Então o Cole Lawson é o cara que eu tenho como favorito, que foi muito bem no Combine. O Haason Reddick é outro cara que pode fazer essa função, mas não é mais o meu favorito. E também o Charles Harris, que foi um cara que eu passei a observar depois que o Germano falou pra mim, e passa a ser o meu segundo favorito na posição. É outro ótimo outside linebacker aí, vem de uma escola menor, mas com ótimos números. Parece ser o cara mais explosivo, mais com um motor mais intenso desses edges que podem jogar nos Steelers. E também o Tech McKinley. Na verdade, o Tech McKinley, que foi interessante, foi que ele se mostrou ser extremamente atlético, mais atlético que esses outros dois. Ele se mostrou ser um cara muito atlético mesmo, tanto é que há conversas de que ele possa ter subido aí pro primeiro round ou até meio do primeiro round. Eu não acredito nisso, eu acho que ele é muito verde para isso. Porém, a atleticidade dele, o atletismo dele, o nível de intensidade dele, de físico dele, chamou muita atenção no Combine, muita atenção. O outro cara também que eu destacaria aqui é o Derek Rivers, seria o meu terceiro nome na lista aí de outside linebackers, apesar de eu ter falado do Tech McKinnon primeiro, o meu número 1 seria o Cole Lawson, depois o Charles Harris e depois o Derek Rivers. Eu acho que o Derek Rivers é um cara que despertou muito interesse desde do Senior Bowl, então é que os Steelers se encontrou com ele lá em Mobile no Senior Bowl, e não é um cara que eu estudei tanto, mas é que eu tô lendo muito bem sobre ele na internet, e o pessoal realmente tá cogitando ele para ser pick de primeiro round para os Steelers, caso o Cole Lawson e o Charles Harris não estejam lá, ou até o Tech McKinley. Outro cara que termino aqui chamando a atenção é o TJ Watt. Eu não pegaria ele de jeito nenhum na primeira rodada, não pegaria de jeito nenhum, eu acho que ele é muito verde, desses que eu falei, eu acho que ele é o mais verde, porém, vem se mostrando um nome muito interessante, um cara muito atlético também, assim como o irmão, tem um pedigree no nome, né? Então é um cara que pode subir o estoque dele no draft nos próximos meses, por ser muito atlético, muito ágil, muito rápido. Então é outro nome aí pra se observar, é o TJ Watt, mas eu não iria com ele na primeira rodada. Se fosse pra pegar ele, eu iria na segunda rodada. Acho que tá mais pra ele aí. O que é que vocês acham desses nomes? No site da NFL, o TJ Watt tá marcado como top performer de salto vertical, salto de distância, trio de 3 cones, o 20-yard shuttle e o 60-yard shuttle. Todos eles... Então, ele é muito completo, velho. Ele é o que eu disse, ele é pedigree, né, velho? Ele é o grande atleta como outside linebacker, só que entre você ser um grande atleta e mostrar o desempenho em campo, são duas coisas diferentes, né, velho? Você pode ser um puta atleta e não conseguir no campo mostrar toda essa habilidade que você teria se você fosse bom mesmo, né? Um cara que eu uso como exemplo disso é o Dre Archer. O Dre Archer é um cara que a gente draftou anos atrás porque se destacou aí no Combine, e o cara foi um total bust, velho. Pegou numa pick de terceira rodada, tinha sido o segundo melhor tempo aí da história do Combine no 40-yard dash, e até hoje continua saltando de time em time na liga. Na verdade, até parece que foi pego por um time nos waivers e nunca mais apareceu pra jogar. Então, aposentou o cara, né? Aposentou. E aí eu fico, assim, eu gosto muito do Combine, gosto muito de ver como os caras são atleticamente, mas eu tenho sempre um pé atrás com aqueles caras que não aparecem em canto nenhum, não vão tão bem assim de chamar a atenção no college, de saltar os olhos, e quando chega no Combine faz um Combine absurdo. Eu tenho meu pé atrás com o TJ Watt. Eu sei que ele é pedigree, eu sei que ele é um puta atleta, e provou isso no Combine, mas os números dele, como jogador, como outside linebacker na Universidade de Wisconsin, não me seduziram tanto. Outro nome aqui que eu acho que o pessoal gosta muito é o T. Williams, né? Eu
não parei pra dar uma olhada nesse cara, é o outro outside linebacker de Alabama. Eu acho que o Germano sabe mais dele do que eu, mas eu não parei pra analisar tanto o Tim Williams não, Germano. O Williams eu também não dei, digamos assim, tanta importância assim, porque sabemos que os Steelers geralmente ficam longe de atletas, de prospectos que tiveram problemas fora de campo. O Tim Williams, ele teve alguns problemas, especialmente com drogas, no qual ele foi flagrado em diversos testes durante a carreira universitária dele, mas em questão de, digamos assim, questão dentro de campo, em questão de potencial, eu diria que dentre os piques possíveis para a escolha de número 30, ele é o melhor. Melhor que o Carl Lawson, melhor que o Charles Harris, melhor que o McKinley, melhor que o Watt, enfim. Em questão de upside, em questão de potencial, eu acredito que o Williams seja o melhor jogador disponível na nossa situação da pique 30. Porém, dificilmente vamos escolher ele pela questão fora de campo. Tirando esses nomes que tu falou, Caio, que foram basicamente os principais, eu só gostaria de destacar alguns que talvez a gente possa se interessar, não no primeiro round, mas talvez no segundo ou no terceiro. Por exemplo, o companheiro do Tim Williams em Alabama, que é o Ryan Anderson, que era o outro outside linebacker. Sabemos que os prospectos de Alabama a gente sempre tem que olhar com um pouco mais de cuidado, porque eles jogaram num time cheio de futuros jogadores da NFL, ou seja, o talento do time era muito alto, então acaba elevando o trabalho de vários desses jogadores, acaba deixando as coisas mais fáceis para eles. Mas o Anderson é um nome interessante pro segundo round e até pro terceiro, dependendo de como as coisas acontecerem. Outro nome também é o Joe Mattis, lá de Washington, que os problemas, se o Lawson tem problemas de saúde, o Mattis também tem. Eu acredito que talvez, se não na mesma proporção, em algo parecido. Só tem uma temporada de produção realmente na NCAA, mas é um nome pro segundo e terceiro round que talvez seja interessante. E por último, um nome que não me agrada muito, mas que também eu acho interessante a gente soltar para os ouvintes, que pode acabar aparecendo por aqui, é o Dwayne Smoot, de Illinois, mas eu não acredito que a gente tenha muito interesse nele não, apesar da gente ter conversado com ele no Senior Bowl. Então, acho que esses nomes que eu e o Caio falamos são talvez os principais alvos do time na posição de outside linebacker. É uma classe boa, realmente é uma classe boa. Não é uma classe tão boa como a de cornerbacks e safeties, ou seja, a classe de defensive backs que a gente vai falar em seguida, que é uma classe simplesmente excepcional, mas também não é uma classe ruim. É uma classe boa que a gente vai ter vários nomes para poder escolher, seja no primeiro, segundo ou terceiro round. Eu tenho uma leve dúvida de qual é a nossa need número 2. Não quero dizer que essa seja a pick de segunda rodada, porque a gente sabe que draft é muito mais complexo que isso. O que vocês julgam que a gente precise olhar com mais atenção? Tight end ou cornerback? Na verdade, tight end, corner ou inside linebacker, porque com a saída do Timmons a gente vai precisar repor essa posição de qualquer maneira. No começo da off-season, quando acabou a temporada da NFL, eu acreditava que a nossa segunda need mais alta seria de tight end, porém com o tempo eu fui vendo que eu estava um pouco equivocado. Hoje eu acredito que essa need seja de cornerback, por tudo que o time tem feito nessa off-season. Botando o tender, como a gente já falou, no Cockrell, demonstrando que está querendo mudar para um esquema que utiliza mais uma marcação homem a homem, trazendo vários e mostrando interesse em vários cornerbacks na free agency, coisa que nos últimos anos a gente não costumava fazer. Então por essas e outras razões, eu acredito que a nossa need, digamos assim, a nossa segunda maior need seja cornerback. E como eu já falei, a classe de defensive backs é uma coisa extraordinária. Eu não me surpreenderia se pelo menos uns 15, 16, 17 defensive backs saíssem nos primeiros 2 rounds. Eu acho que eu tô com o Germano nessa da nossa segunda maior need ser corner. Porém, eu acho que não vai ser a nossa escolha de segunda rodada pelo fato da classe de corner ser tão longa, ser muito longa, muito vasta, muitos jogadores bons. Realmente, nem na temporada passada, que parecia ser uma classe muito boa de corner, foi tão boa quanto tá sendo esse ano. Combine, tape, os caras realmente são bons. É uma classe boa de defensive backs em geral, muito mais corner que safety, mas é uma classe boa de defensive backs. Em relação a corner, eu acho que a gente não vai pegar corner na segunda rodada. Com a saída do Timmons, é possível que a gente vá atrás de inside linebacker na segunda rodada, e pelo fato da classe ser longa, a gente vá de corner só
só na terceira rodada. Eu acho que vão chegar vários jogadores interessantes na terceira rodada. Porém, eu iria de corner, velho. Eu iria de corner na segunda rodada. Inclusive, eu já falei aqui várias vezes que corner é nome certo na minha segunda rodada. Inclusive, já disse o nome do corner que é certo na minha segunda rodada no programa passado, que é o Cam Sutton. Não tiro esse cara de jeito nenhum. Eu acho que o único outro cara que eu pegaria na segunda rodada seria o Desmond King ou o Sidney Jones, mesmo depois da lesão. Aí o Germano até falou isso antes do programa, que ele pegaria o Sidney Jones na segunda rodada. Eu também. Se ele tivesse lá na segunda rodada pra gente livre ainda, eu não hesitaria. O Sidney Jones é um cara muito atlético. Com certeza seria pique de primeira rodada se não tivesse machucado. E agora pode cair até a terceira rodada, a quarta rodada até. Eu acho que não cai até a quarta, mas pode cair até a terceira, por causa da lesão que ele sofreu no Pro Day dele. E eu acredito, velho, que ele pode chegar aí na segunda rodada ou até na terceira, sendo muito otimista mesmo. Pode chegar na terceira e eu não hesitaria em pegar o Sidney Jones, não. É um prospecto absurdamente bom, um cara em um nível atlético absurdo, tem um bom tamanho, é rápido. Pô, velho, o corner, pra mim, é um no-brainer na segunda rodada, mas eu acho que com a ausência do Timmons, com a perda do Timmons, eu acho que esse front office pode começar a se encaixar, pegar um inside linebacker na segunda rodada. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês, porque antes dos Steelers começarem a se movimentar em relação ao cornerback na free agency, eu acredito que era consenso entre a gente que o que a gente precisava, na verdade, era um cara pro nickel, um cara pra entrar em third down, enfim, porque os nossos cornerbacks no outside, nosso CB1 e nosso CB2 estavam bem claros, sendo Cockrell e o Burns. Mas agora eu tenho uma pergunta. Com essa atitude do time em relação a Cockrell, vocês acham que o time tá mais procurando um cornerback pra nickel, ou vocês acham que o time tá procurando um cornerback pra jogar no outside e botar o Cockrell pra nickel, ou então, se ele sair, a gente preencher a vaga com o Golson ou qualquer outro jogador? O que vocês acham? Olha, eu ainda acho que é nickel. Eu acho que eles estavam querendo pegar um cara pra jogar pro outside e ainda assim iam atrás de um nickel no draft. Eu acho que eles estavam querendo um cara mais experiente, sabe? Um cara ali mais responsável pra jogar no outside. O nome Drake Kirkpatrick, pra mim, não seria esse nome. Parece que o front office veria esse cara dessa maneira, mas eu não. Agora, o Devon House, possivelmente sim, pela experiência que ele tem na liga, pelos números dele em algumas temporadas, por ter sido um cara com um step-in absurdo no último ano dele jogando pelos Packers. Eu acho que talvez ele fosse esse cara, mas ficando com o Cockrell, eu acho que a need volta a ser nickel e eles vão ficar com o Cockrell e com o Burns no outside e devem ir atrás de um nickel ou de um outside mesmo e deixar o Cockrell com o Golson e com o Gay para batalhar pelo nickel e pelo backup nos outside. Tá muito em aberto o que vai acontecer na posição de corner. Eu acho que o único cara garantido mesmo que eu posso dizer depois dessa história toda é o Artie Burns. Acho que eles não abrem mão do investimento que eles estão fazendo, vão querer o cara crescendo e vai ser com certeza aí o titular no outside. Eu já tenho uma opinião. Eu achava que a gente ia ficar só pra ir atrás só de níquel mesmo, mas eu já acho que a gente vai fazer as duas coisas. Draftar um cara melhor possível, que se ele for outside, vem outside. Se ele for níquel, que venha níquel. E adicionar mais um cara de experiência. Eu acho que a confiança no Cockrell tá diminuindo. O que eu quis dizer é que tá tudo muito em aberto ainda. A gente não sabe o que esse front office vai fazer. Aliás, a gente nem sabe se o front office sabe definido o que eles vão fazer, né? Pra ser bem sincero. Tipo... Exatamente. Velho... Se essa altura do campeonato não souberem, por favor. Nunca se sabe. Pô, Danilo, nunca se sabe. Os caras botam um fourth round tender no cara que foi o melhor cornerback dele no ano anterior. E aí eles demonstram interesse altíssimo em dois corners número 1. Dois caras que viriam pra ser corner número 1, pô. O Devon House provavelmente viria pra ser corner número 1 no outside. Ele nunca foi nickel, ele sempre foi outside. Foi falado a ele que ele viria jogar no outside. E o outro cara foi outro cara que seria corner número 1, pô. Que era o Drake Kirkpatrick. Então parece... É exatamente isso que você disse. Parece que eles querem realmente se desfazer do Cockrell ou jogar ou o Cockrell Burns pro nickel. Mas parece tudo, menos que eles querem manter o Cockrell. Porém, se eles botaram um tender de fourth round e se o cara ficar e eles não conseguirem trazer ninguém, parece que vai ficar desse jeito aí mesmo. Parece que tá satisfeito do jeito que ficar, mas se der pra mudar, muda também. Exatamente. O Steelers colocou uma tender de quarta rodada no cara pra dizer, bicho, no pior dos casos, que é a gente não conseguir ninguém, você continua ali, velho. Você continua jogando pra gente.
novamente. Se a gente conseguir um upgrade ou de free agent ou de draft, massa, bota o cara que é melhor pra jogar, não tem problema. A gente sabe que a defesa dos Steelers tá começando a simplificar, pô. Quando que na defesa de Cleboa, Artie Burns e Sean Davis iam ter todo esse papel que eles tiveram no primeiro ano? Dificilmente, pô. Então eu acho que eles estão fazendo tudo que eles conseguem pra trazer logo um upgrade pra posição. Se rolar de ter um upgrade, massa. Se não, tá aqui o Cockrell, a gente já testou o cara como cornerback 1, tamo tranquilo. Engraçado que nós três temos opiniões um pouco diferentes. O Caio já acha que a gente vai focar mais em nickel, o Danilo acha que a gente vai focar nas duas posições e eu tenho a opinião de que iremos focar mais na questão do cornerback de outside. Não acho que vamos atrás de um nickel, não. Apesar de que o time tem demonstrado interesse em jogadores em prospectos do draft que se encaixariam mais no nickel, como o nome dele eu tenho que ler aqui porque eu nunca sei. Jordan Lewis? Não era esse não, era o Trey Davis White que eu tava pensando. Ah, sim. O nickel que eu botei na segunda rodada é o Cam Sutton. Ele joga de nickel, ele joga até de outside, de free safety, é um cara que faz tudo ali. Então, era um cara que até podia ser selecionado no segundo round e ainda assim jogar no outside. Então, fica muito em aberto, sabe? Cara, eu tenho uma leve impressão que o front office não é que não decidiu ainda. Eu acho que ele tem planos, obviamente, não é que não decidiu. Eu acho que ele tem planos e aí à medida que esses planos não forem sendo cumpridos, eles têm, claro, backup plans, né? Plano B, plano C, plano D. Claramente, pra mim, o plano A era o Dre Kirkpatrick. Do jeito que eles foram atrás aí, depois era o Devon House, depois, sei lá, velho, quem vem depois aí, vai que o próprio Cockrell, o próximo da lista, ficar com o Cockrell atrás de um nickel, ou então movimentar o Cockrell pro nickel. Tá muito em aberto, sabe? Eles têm planejamento pra isso, obviamente, mas ainda não tá definido o que vai acontecer, porque a free agency ainda tá rolando. Então, eu acho que só daqui pro draft é que eles vão ter definido o que eles vão fazer na segunda rodada, terceira rodada, se eles vão de nickel, se eles vão de outside, se eles vão de corner na segunda ou na terceira rodada. Ou, sei lá, vai que cai um prospecto absurdo e eles não conseguem não pegar um corner na primeira rodada. Vai que o Trey Davis White cai aí pra primeira rodada na gente. Se cai o, sei lá, Marshawn Lattimore, que o Germano adora. Tudo muito... Eu acho que sobre corner, eu acho que é uma situação que tá em aberto ainda. Não é tão definida como a gente chega aqui pra definir o outside linebacker. Corner, a gente tá muito indefinido. Eu acho que a equipe tá no limbo aí entre os planos, tá executando cada plano e à medida que ele não for conseguir, eles não forem conseguir cumprir o plano, eles vão chegar em algum momento que eles vão ter o plano e vão executar, pô. Se eles não conseguiram assinar o Dre Kirkpatrick, se eles não conseguiram assinar o House, em algum momento ou eles vão assinar alguém veterano e ficar como tá, ou eles vão no draft e pegar outside mesmo. Eu tô nessa linha de pensamento. Então, os nomes que vocês destacariam de corner, Cam Sutton, o cara já destacou, e o Trey Davis White. Não é nem que eu destaco, na verdade é porque eu sei que os Steelers conversaram com ele no Combine, e ele é um cara mais de nickel, mas assim, a classe de defensive back, especialmente de cornerback, tá basicamente absurda. Quando eu falei que eu não me assustaria, não duvidaria se 15, 16, 17 defensive backs fossem escolhidos nos 2 primeiros rounds, é porque realmente o negócio tá muito forte. Por exemplo, o Sidney Jones machucou agora, só que isso não vai alterar em nada que eu tinha dito, porque nós temos o Marshawn Lattimore, nós temos o Humphrey de Alabama, a gente tem o Kevin King que detonou o Combine de verdade de Washington também, nós temos o Garyon Conley de Ohio State, o Marshawn Lattimore de Ohio State, o Desmond King, o Cordrea Tankers, uma coisa assim, que ele é de Clemson, se eu não me engano. Então assim, tem muita gente boa, e esses nomes que eu falei são estritamente cornerbacks de outside, não são nem os de nickel, como o Caio gosta, tem o Cameron Sutton, tem o Jordan Lewis, tem o Trey Davis White, como eu falei, tem o Adoree Jackson, se você quiser, tem muita gente boa, então nome é que não vai faltar, a questão Germano, os estilos querem. E ainda tem o que eu falei antes do programa pra vocês, que até eu acho que vai ser um sleeper no draft, que é o Ahkello Witherspoon, que é o corner de Colorado State. Esses jogadores de Colorado State estão chegando bem pra caramba no draft. E o parceiro dele, né? O parceiro dele que é o... Isso. Ou seja, a gente falou aqui no mínimo uns 10 nomes assim, que são muito interessantes, tanto no primeiro como no segundo round. Então, ou até terceiro. Podem cair
por ter esses nomes, pode ter certeza. Então, vamos pra a terceira need aí que a gente apontou, que é tight end. Quem foram prospectos que vocês já começaram a dar uma olhada de tight end? Olha, Nossa. eu vou logo fazer o meu comentário aqui. Quem já viu o filme Draft Day sabe que o cara faz uma escolha de primeira rodada com um papelzinho lá, com o nome do jogador escrito no matter what, aquele jogador é a primeira escolha dele. Pois é, Vontae Mack, exatamente. O meu pick compensatório de terceira rodada, se tiver lá, é Jake Butt no matter what, meu amigo. Olha, se a classe de defensive back é extraordinária, eu diria que a classe de tight end ela é incrível. Não é no mesmo nível, porque a classe de DB é uma coisa de louco, mas a de tight end também não fica muito atrás, não. A classe de tight end ela tem muitos nomes interessantes. O principal deles é o O.J. Howard, que não vai chegar pra gente no primeiro round. Não adianta, não vai chegar nunca, mas se por um milagre, não vai nem chegar, mas se por um hecatombe miserável do draft, se, sei lá, sair um vídeo dele 2 segundos antes de começar o draft, ele fumando maconha, nem assim ele chega. Fumando nem assim ele chega. O cachimbo da paz, nem assim ele chega. Mas se por acaso ele chegasse... Pra chegar no Steelers, ele tem que ter enrolado um cigarro de maconha numa foto de Goodell. É por aí mesmo, esse velho. Não, o O.J. Howard não chega nem a pau. Agora, se ele chegasse, meu amigo, aí era no-brainer, não tinha outside linebacker no mundo que fizesse a gente não escolher o O.J. Howard. Mas enfim, vamos falar de jogadores que são mais plausíveis, né? O primeiro deles seria quem? Seria o David Njoku, de Miami. Ele é um chamado move tight end, que é o que a gente precisa, no mesmos moldes do Ladarius Green. É aquele famoso pass catcher, o famoso wide receiver mascarado de tight end. Ele não bloqueia, mas ele vive de mismatch na defesa, estilo Jimmy Graham. Ele é um jogador que tem muito potencial e que a gente podia escolher no primeiro round. Tirando ele, tem outros nomes também que eu acho interessante. Eu vou dizer 2 que são mais nesse estilo, que são o Evan Ingram, que correu o tiro de 40 jardas em 4.42, ou seja, ele é muito rápido e ele é mais adepto ao bloqueio do que o Njoku. E por último, tem um que eu gosto bastante também, que é o Gerald Everett. Esse aí, apesar dele também ser considerado um move tight end, ele é mais ainda adepto do que os 2 anteriores aos bloqueios. Ele é mais como se fosse um tight end mais completo mesmo. O Caio falou do Jake Butt, que se machucou, é um bom nome para os late rounds realmente. E, enfim, tem também o Skittle, que talvez seja o melhor tight end bloqueador da classe, mas eu diria que em relação a move tight end, a tight end que receba passes, esses 4 que eu disse, incluindo o O.J. Howard, seriam os que eu mais queria nos Steelers. Concordo totalmente. Agora, o cara que eu mais queria nos Steelers, contando aí possibilidade realista de chegar, seria o Evan Ingram. Caso ele chegasse no segundo round, seria pra mim no-brainer pegar ele, porque é um cara que, apesar de ter sido muito contestado sobre a capacidade de bloquear, ele mostrou ser melhor que o David Njoku, sei lá como se fala o nome do cara, o David Njoku. Ele mostrou ser mais capaz dos bloqueios que o Njoku, e é como o Germano falou, em maioria ele é pass catcher, vertical receiver, ele é muito, muito bom aí criando mismatches também. Foi jogador de Ole Miss, se eu não me engano, e é um cara que fez um bom combine. Agora, o que eu falei pra escolher o Jake Butt na terceira rodada é porque pra mim o Jake Butt era o segundo melhor tight end dessa classe. Pra mim, entre esses tight ends aí que o Germano falou, eu vou citar só 4, eu vou citar o O.J. Howard, era o melhor pra mim, depois era o Jake Butt, depois o Jake Butt era o Evan Ingram e depois o Njoku. O Njoku pra mim era o quarto aí, número 4 desses 4 tight ends. E eu pegaria o Jake Butt na terceira rodada na pick compensatória, porque justamente é um cara que se lesionou seriamente durante o final aí da temporada de college, e ele não pôde participar do draft e possivelmente vai perder a primeira temporada dele na NFL. Então a gente hoje tem contrato com o Green, e eu acho que a gente pode ficar nessa temporada aí com o Green enquanto o Butt se recupera pra estrear na NFL na outra temporada, e aí a gente pode ter um tight end muito mais completo que o Green, e podendo aí até cortar o Green na próxima temporada, não nessa, na outra, tendo o Jake Butt como um starter bem sólido. Eu acho que ele vai ser um cara bem sólido na NFL, por ele ser bem mais completo aí que até o Njoku e o Evan Ingram. Muito bem. Então, a gente apresentou aí pra vocês alguns nomes já pra vocês começarem a se familiarizar com os jogadores das nossas principais necessidades no draft. A gente ainda vai provavelmente falar de wide receiver, a gente ainda vai falar de running back, a gente vai ter que tocar no assunto quarterback em algum
algum momento desse pré-draft aí. Então eu já deixo pra vocês pedir que acompanhem o podcast, porque nas próximas semanas a gente vai começar a destrinchar mais nomes por rodada, na verdade por dia do draft. Então certamente na semana que vem a gente volta falando de quem é o cara pra gente já pegar no primeiro dia, quem é o principal nome que a gente tem que olhar no draft. Ô Danilo, só pra terminar aí, eu só queria fazer um comentário. Parafraseando o nosso amigo Renato Cavallari, estou peidando arroz de felicidade com a contratação extensão de contrato do Andrew Jones. Graças a Deus, resolveu muitos problemas. E eu falo sério, eu acho que foi muito bom. Eu comemorei valendo terem reassinado ele por um preço muito bom, viu? Por um preço muito bom. Bom, diante desse comentário do Caio, eu só gostaria de dizer que eu também gostei bastante da renovação, mas não necessariamente por renovarmos com o Landry Jones, apesar de eu achar que ele é melhor que muitos backups da liga. Ele já demonstrou ser capaz de ganhar jogos realmente. Porém, eu fiquei mais feliz ainda pelo fato dessa renovação basicamente parar com esse rumor aí de que a gente podia escolher um quarterback no draft cedo que eu digo no segundo dia, ou seja, terceiro round, quem sabe na compensatória, o que eu acho que seria um erro muito grande. Mas diante disso, eu também deixo claro que eu gostei bastante da renovação. Minhas considerações finais hoje, eu falar um pouco sobre a saga do Hightower, né? Ficou mais de 9 horas lá em Pittsburgh com o coaching staff e com todo mundo, e que terminou não assinando o contrato, mas a consideração final em si não seria nem tanto sobre o que o Hightower fez, mas sobre uma coisa no Twitter que eu pude acompanhar de tarde, do nosso queridíssimo Ken Hayward, que começou a trollar os torcedores do próprio Steelers mesmo no Twitter, escrevendo mensagens enigmáticas assim, no meio do dia, e o pessoal ficou louco, né? O pessoal realmente ficou doido, achando que ele sabia de alguma coisa que o resto não sabia sobre o Hightower. Ele acabou negando tudo, tirou onda com o pessoal, e como o Ricardo, que infelizmente não pôde participar do podcast hoje por questões de trabalho, e acabou comentando com a gente também que o Hayward seguiu o Hightower no Twitter, ou seja, não sei se isso tem alguma relação com qualquer coisa, eu acredito que não, acho que é só a zoação do Hayward mesmo, mas ele trollou uma boa parte da torcida hoje de tarde pelo Twitter e realmente foi bem engraçado. O cara passou 9 horas no prédio dos Steelers, o cara passou a tarde todinha fazendo o quê? Eu acho que ele tomou um cafezinho, tirou o cochilo e quando deu 5 horas tomou um chá. E depois foi embora, pô. Não é possível, velho. O cara passou o dia todinho nos Steelers, o cara passou 9 horas trancado no complexo dos Steelers e não saiu com o contrato assinado. Foi extremamente frustrante pra quem esperava alguma coisa depois de 9 horas, botando notificação ativa pro Adam Schefter pra saber se vem alguma novidade e nada. Rapaz, mas a gente não pode reclamar não, porque dentre os 2 jogadores que visitaram hoje, o Hightower é que teve o melhor resultado, apesar de não ter assinado o contrato, porque o outro foi visitar a gente e fechou o contrato com o time na sede do time, porra. Meu amigo, isso foi incrível. Na moral, isso foi tipo, meu irmão, eu li um negócio certo hoje. O melhor general manager da história do Packers é Mike Tomlin, porra. É Mike Tomlin. Mike Tomlin chamou o cara pro prédio, conversou meia hora com o cara já atendeu o telefone e assinou com o Packers, pô. É um monstro, Mike Tomlin, velho. É o cara GM do Packers, pô. Foi rapidinho, bicho. O cara tava no complexo dos Steelers, quando vê, começa a sair notícia do cara assinando com o Packers. Aí quando não, o cara tá no lobby do complexo dos Steelers, conversando no telefone, numa ligação, e assinou com o Packers. Velho, ainda não, bicho. Não. Off-season pros Steelers tentando contratar free agents é sempre assim. Por isso que eu desconfio até o último minuto que o Steelers vai conseguir assinar alguém. Filho, até hoje eu não acredito que a gente assinou o Ladarius Green. Até hoje eu não acredito que a gente conseguiu assinar. Eu nem vi na época, mas que a gente assinou o James Ferry vários anos atrás, parece algo extremamente único na história dos Steelers, o James Ferry. Grande abraço pra vocês e até o próximo programa. Yeah.